uma oportunidade de estarmos aqui, buscando a face do Senhor. A palavra de Deus fala que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 na tenda da impiedade. Um dia na casa do Senhor é muito melhor do que 1000 dias fora dela. Então nós somos privilegiados de estar na casa do Senhor. Amém? Todos acharam? Salmo de número 46. Eu vou ler um versículo agora e depois nós vamos estar lendo todo ele. Amém? Versículo 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Os queridos irmãos podem sentar. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aqui no versículo 10. Aquietai-vos. Este não é apenas um mandamento, não é apenas uma ordenança. Aqui ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nos dias de hoje, a coisa mais difícil que tem é se aquietar. Num dia onde nós estamos vivendo tantas batalhas, tantas lutas, coisas que no dia a dia exige de nós que nós tenhamos posição, que nós tenhamos atitude. Onde quer que nós vamos, é exigido de nós atitudes. E aqui a palavra do Senhor, ela nos diz: aquietai-vos. Este salmo, ele foi escrito, alguns sábios dizem que ele foi escrito bem na época onde Jerusalém estava passando por uma luta difícil, porque ela estava sendo assolada pelos assírios. Na época do rei Ezequias, um rei bondoso, um rei que era temente a Deus. E o Senhor deu vitória a este povo, justamente porque o rei Ezequias era um homem temente a Deus. E ele escreveu, alguns dizem que foi ele que escreveu esse salmo. E nós vemos nós podemos tirar muitos ensinamentos desse salmo. Mas o principal é o que ele diz aqui no final: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Logo de início, quando nós ouvimos essa palavra aquietai, nós já pensamos logo, aquietar é ficar quieto, é não falar. Mas se a gente for estudar mais profundo, nós vamos descobrir muito mais significado para aquietai-vos. Aquietar não é somente você parar de falar, você parar de fazer algo, mas é um estilo de vida, é uma forma de você viver, é uma forma de você servir a Deus. E é difícil muitas vezes nós ouvirmos essa palavra quando nós estamos às vezes no meio de uma tribulação, às vezes no meio de uma luta, de uma situação que exige de nós atitude. E vem o Senhor e fala: aquietai-vos. Mas aí eu estava vendo o significado da palavra aquietai-vos. Aquietai, no original, tem um significado de deixar, largar, deixar cair, verdadeiramente deixar. Isso que o Senhor estava falando através do salmista, porque nós cremos que toda a palavra de Deus ela é inspirada. Através do Espírito Santo, o salmista ali disse: aquietai-vos. Então aqui ele estava dizendo literalmente: deixe. Talvez estão lutando com as suas próprias forças, estão tentando vencer com a tua própria vontade. E ali o Senhor dizendo: aquietai-vos, largai, deixai. Mas aí eu estava pesquisando mais e eu fui para o nosso português para ver o que significa aquietai. Porque a princípio a gente pensa que é só ficar quietinho, calado. E às vezes é até bom, até cômodo para nós. Então eu não preciso fazer nada, vou ficar de braços cruzados, deixar Deus fazer. Então eu fui mais além, ver o significado dessa palavra aquietai. E uma delas é estar livre de ruídos. Estar livre de ruídos, que é estar calmo, Estar livre de ruídos.
uma das coisas de aquietar é estar livre de ruídos. E quantas vezes nós somos assolados por ruídos, não do som literal da palavra, mas ruídos que muitas vezes vêm dos nossos pensamentos. Somos dominados muitas vezes por pensamentos negativos, e esses ruídos fazem com que nós perdemos a principal coisa que nós precisamos ter, que é paz. Diante de uma tempestade, nós ouvimos o som das ondas, os barulhos, os ruídos, mas o Senhor, Ele nos diz: aquietai, estai livre de ruídos. Nós temos então que mudar os nossos pensamentos. Muitas vezes, eu sempre falo que a pior dificuldade não é fora da gente, mas às vezes o nosso pior inimigo é aquele que está dentro da gente, o nosso próprio eu. Os pensamentos que se nós não dominarmos, ele domina a nossa vida. Pensamentos ruins, pensamentos de derrota, pensamentos que trazem preocupações. Então nós perdemos a nossa paz por causa de ruídos, de preocupações. Mas o Senhor, Ele nos ensina aqui no Salmo de 46, que nós devemos nos aquietar, ficar livre de ruídos, mudar os nossos pensamentos para dos ruídos, dos pensamentos ruins para os pensamentos bons. E isso faz parte de nós que temos que mudar os nossos pensamentos. Outro significado da palavra aquietai é estar sereno, que significa estado de tranquilidade. Estado de tranquilidade. Não é você sair do meio da tempestade, não é você se afastar da luta, mas é dentro da luta você se sentir tranquilo. É possível, quando nós aquietamos os nossos corações diante de Deus, é possível nós passarmos por tribulações, por dificuldades, estando tranquilos. Não é uma coisa que as pessoas olham e falam: não, aquela pessoa ali é alienada, ela simplesmente fecha os olhos para os erros, para os problemas. Não é isso. Nós enxergamos os problemas, porém nós temos serenidade, tranquilidade de como agir, de como trabalhar no meio das situações difíceis. Então aquietar é estar sereno, é estar em estado de tranquilidade. Outro significado de aquietai-vos é estar sossegado. Estar sossegado é estar em repouso. Talvez esse seja o mais difícil para nós, porque esse trabalha justamente no nosso temperamento. Todos nós, temos, já é natural do ser humano correr atrás, querer resolver com as próprias mãos, mas o Senhor, Ele nos ensina: aquietai-vos. Às vezes, nos nossos dias, de tanto que nós somos cobrados, parece até uma palavra que é contra, Parece até uma palavra que não faz mais sentido. Mas a palavra de Deus, ela está escrita aqui, e Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. E Ele diz: aquietai. É tempo de nós aprendermos a confiar nele, sossegar nele, acalmar o nosso temperamento. Nesse ano de 2016, eu tenho buscado do Senhor aquietar. Porque dentro da gente, a pessoa quieta, às vezes a gente se engana. A gente às vezes pensa: nossa, aquela pessoa ela é tão sossegada. Às vezes, sim, de fora está igual uma estátua, mas por dentro está fervendo, está explodindo. E não é esse tipo de quietude que o Senhor quer. É aquela quietude que vem de dentro, de um coração, de um espírito em repouso, um temperamento calmo. Eu tenho pedido ao Senhor que eu quero ser uma pessoa que fala menos e que saiba ouvir mais. Uma pessoa que que seja tardio em responder. E tudo começa dentro da gente, Então o Senhor tem falado muito, sempre quando se levanta as lutas, essa palavra vem no meu coração: aquietai. Nós precisamos, como servos de Deus, aprender a confiar no Senhor, aquietar todas os nossos anseios, as nossas dores, as nossas angústias, colocar tudo diante dEle e ser pessoas que repousam, que têm um sossego verdadeiro, o qual Deus deseja que nós tenhamos. Outro significado de aquietai-vos é ser
imperturbável. Quem aqui é imperturbável? Quem aqui é imperturbável? Presbítero Antônio. Imperturbável. Aquietai é ser imperturbável. Pode se levantar o que for, a pessoa ela continua do mesmo jeito. Nada abala ela, nada atrapalha ela, nada impede ela, nada tira ela do foco. Isso é ser imperturbável. E é isso que o Senhor deseja para as nossas vidas. É tempo de nós nos aquietarmos. E uma pessoa que sem perturbação, ela sabe aonde é a fonte. Ela não é uma pessoa alienada, que então eu quieto, não vou fazer nada. Não, é uma pessoa que sabe aonde é a fonte. Ela não vai se agitar dentro de si, ela não vai se desesperar, porque ela sabe o Deus que ela serve. E é isso que o Senhor deseja das nossas vidas. E quando nós nos aquietamos, nós sabemos quem é Deus, né? Aqui falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quando nós nos aquietamos, então nós sabemos quem é Deus, porque Ele age em nosso favor, Ele trabalha em nosso favor, Ele luta em nosso favor. Toda vez que nós queremos trabalhar com as nossas forças, o Senhor não faz por nós. Mas quando nós nos aquietamos, temos um espírito tranquilo, que repousa no Senhor, Ele trabalha por nós. Aleluia. A quietude da alma somente é possível através de uma fé que é firmada em Deus. Não é aquela quietude de personalidade, de caráter. Tem pessoas que já são mais calmas por natureza, mas em algum momento ela explode, não é verdade? Não é esse tipo de quietude, e sim aquela quietude que vem do Senhor, aquela paz que somente Jesus dá. Ele diz na sua palavra: eis que deixo a minha paz, não dou a paz como o mundo a dá. A paz de Cristo é uma paz que excede todo entendimento. Essa paz que precisa dominar as nossas vidas. E por que nós devemos nos aquietar? Porque nós sabemos que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Nós devemos nos aquietar, porque ali no versículo 1 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós devemos nos aquietar, porque Ele já deixou declarado que Ele é Senhor, que Ele é o Rei dos Reis e que Ele é socorro bem presente. Ele não é um socorro que vem 24 horas depois. Ele é um socorro bem presente, é um socorro para agora. No momento que você clama, Ele vem ao seu encontro. Então por isso que nós devemos nos aquietar, confiar nesse Deus que é socorro bem presente nas horas da angústia. Aleluia. Nós devemos nos aquietar, porque Deus tem o controle de tudo. Ali no versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aleluia. Quando Deus está no controle, não há dor que Ele não conheça, não há gemido que Ele não ouça, não há lágrima que Ele não veja. Quando Deus está no controle, não há nada que saia da direção dEle, do controle dEle. Por isso nós devemos nos aquietar, saber que Deus é onisciente. Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe do que temos passado, Ele sabe do que muitas vezes nós estamos a ponto de não aguentar mais. Mas sabe o que Ele diz? Aquietai, aquietai, saber que eu sou Deus. Quando nós nos aquietamos, nós vemos a glória dEle. Quando nós nos aquietamos, nós vemos Deus agir em nossas vidas. Mas se nós tirarmos de Deus e querer agir por nós, então nós vamos agir por nós, e Deus vai ficar somente olhando, vendo até onde nós vamos. Temos que aprender a confiar no Senhor novamente. Temos que ser pessoas que confiam no Senhor. Eu acho engraçado que muitas vezes nós falamos, né? Nós como pastores vamos aconselhar, e às vezes nós falamos: espere em Deus, e as pessoas acham ruim. Ela quer sim a solução rápida.
Mas o que nós temos que fazer como servos de Deus? Esperar em Deus. É a palavra do Senhor, é o desejo do Senhor que nós esperemos nele, que nós nos deleitemos nele. Como é maravilhoso quando nós temos os nossos filhos, nós sabemos que eles esperam por nós. Eu estava lá no hospital com a nossa irmã Kátia e eu vendo aquele bebezinho tão confiante. O que faz ele ter aquela confiança? Um bebê tão inocente, tão frágil. E ele confia totalmente. Ele sabe que a mãe dele vai dar o leitinho para ele na hora certa. Ele sabe que a mãe dele não vai deixar ele ficar sujinho. Ele tem aquela confiança. E nós temos que ser assim com o Senhor. Confiar no Senhor. Ainda que os nossos olhos estão passando por dificuldades, mas nós temos que confiar nesse Deus que sabe exatamente o que você passa, o que você sente e o que você tem vivido. Cada lágrima Deus tem visto, cada dificuldade, cada luta Deus tem visto, porque Ele está no controle. Ele é o Deus que está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Esse versículo que eu li aqui do rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, é o rio da presença do Senhor. Quando nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, pode faltar tudo, mas se esse rio não falta, é Ele que nos alegra. A nossa alegria tem que estar baseada no Senhor. Muitas pessoas se apegam em sonhos que precisam ser realizados. Muitas pessoas se apegam em tantas coisas, mas o que nos traz alegria é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que é como o rio de águas vivas que jorra de dentro de nós, as águas nunca acabam, nunca faltam. Essa é a presença do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Nós temos que ter quietude, tranquilidade, porque nós sabemos que Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. É o Senhor que trabalha por nós. Quando nós não podemos, é Ele que faz. E vamos até um certo limite. Quando o nosso limite acaba, é o Senhor que age por nós. É por isso que Ele fala: aquietai, aquietai, as suas lutas eu tenho visto. E Ele diz: aquietai, porque Ele é o Deus de nossas vidas. Ele é o Deus de Jacó. É aquele que prometeu e é fiel para cumprir. Então nós temos que nos aquietar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E quando nós nos aquietamos, sabe o que nós descobrimos? Que o livramento ele vem nas nossas vidas. Aleluia. Quando nós aquietamos e nos escondemos na presença do Senhor, nos colocamos debaixo das tuas asas poderosas, nós vemos o livramento. Nós vemos que Ele é que opera por nós. Por que muitas vezes nós queremos lutar com as nossas próprias forças, se Ele trabalha por nós? A nossa função é buscá-lo, a nossa função é adorá-lo, a nossa função é estar como nós estamos aqui nesta noite para clamar, porque enquanto nós clamamos pelas pessoas, Ele está trabalhando por nós. Quantas vitórias eu tive sem abrir a minha boca para pedir, mas enquanto eu estava pedindo, adorando Ele, contemplando a grandeza dEle, aleluia, Ele trabalhou em meu favor, aleluia. Uma certa vez eu estava na igreja adorando ao Senhor, e aquele dia foi um dia que eu estava tão cheia, eu queria tanto entregar meu coração a Deus, e só Deus sabia as lutas que eu tinha. A minha filha mais velha, ela tinha bronquite, e eram crises e crises e mais crises de enfermidade. Eu acordava nas madrugadas e ela não conseguia respirar, e eu era uma mãe nova, não sabia como agir, e ela tinha aquele problema, e era internações e mais internações. E um certo dia, quando eu menos esperei, eu estava na casa do Senhor. Aquele dia eu falei: Senhor, eu só quero a Ti, Senhor. Não importa se o Senhor não vai curar minha filha, não importa se o Senhor não vai me curar, eu só quero a Ti, ó Deus. Eu descobri que Tu és a minha alegria, Tu és a minha força, Senhor. Eu descobri que Tu és a minha porção. E naquele dia eu recebi a cura para minha filha. Ela nunca mais teve crise de bronquite. Ela foi curada para a glória do nome do Senhor, aleluia. Ela está com 17 anos, ela é forte. Cada dia que eu vejo ela, eu vejo o quanto Deus é fiel. Deus não deu na hora que eu chorei, aleluia. Deus
pode todas as coisas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando nós nos aquietamos, nós constatamos, aleluia, que nós nunca estamos sozinhos, aleluia. Quando nós nos aquietamos debaixo da mão potente do Senhor, nós constatamos que nós nunca estamos sozinhos, aleluia. No momento em que mais eu achei que eu estava sozinha, aleluia, foi os momentos em que Ele segurou na minha mão, aleluia. No momento em que nós achamos que ninguém nos entende, mas se nós nos aquietarmos diante dEle, é o momento em que nós sentimos que não estamos sozinhos. Nós constatamos que Ele sempre está conosco, nos fortalecendo, aleluia. Quando nós nos aquietamos, nós reconhecemos que a verdadeira fé funciona, aleluia. Quando nós confiamos nele, as nossas vidas, por mais que doa, por mais que seja difícil, quando nós entregamos diante dele, nós vemos que a fé funciona, porque ele é um Deus verdadeiro, é um Deus que não falha, é um Deus que não mente, é um Deus que é fiel, aleluia. Ele é fiel, ele é fiel, meus queridos irmãos. Creia, se você veio nesta noite buscar algo do Senhor, creia que Ele é fiel para te dar. Então somente se aquieta nele, então somente aquieta-te, aleluia. Aquieta-te, aleluia. Aquieta-te, porque Ele sabe, aleluia. Ele sabe. Aquieta-te, confia, se entrega, oh, aleluia. Se coloca debaixo da mão potente dele, que Ele vos exaltará, aleluia. Ele te exaltará no tempo certo, aleluia. Aquieta-te diante do teu Deus, que te conhece, que te sonda, aleluia. Ele é fiel, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E receba essa palavra nesta noite. O Senhor quer que os teus servos se aquietem nele, confiem nele, esperem nele, aleluia. Deixa que ele trabalha, deixa que ele faz, aleluia. O teu trabalho é orar somente, aleluia. O teu trabalho é adorar, é servir, é trabalhar para ele. O resto ele faz, aleluia. Deus fiel, aleluia. Recebe, igreja, essa palavra em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus.